O fim dos cookies foi cancelado ou apenas ganhamos mais tempo nessa montanha-russa chamada marketing digital? O ano de 2025 estava marcado para ser o grande apocalipse dos cookies. Isso significava que a forma como a internet funciona e a maneira como os negócios acontecem mudariam. Mas será que vão mesmo? Pois é, parece que essa história passou por mais uma reviravolta após o Google ter pisado no freio e os cookies de terceiros ganharem uma nova sobrevida. Mas qual é o impacto real em como você trabalha seu negócio? O que pode mudar na privacidade de quem navega pelos sites? Esse fim foi cancelado ou apenas adiado? Fique comigo que no vídeo de hoje vou te ajudar a entender melhor sobre esse possível mistério digital. Se você tem ou planeja trabalhar com um negócio online, seguindo o próximo passo com marketing digital, ou simplesmente gosta de passar muito tempo na internet, com certeza já se deparou com aqueles avisos chatos. Aceitar todos os cookies? Mas você sabe o que seriam esses tais cookies e por que estão sempre gerando toda essa discussão sobre o uso indevido e possíveis danos à privacidade? Basicamente, um cookie HTTP é como se fosse um pequeno crachá digital. Sendo assim, quando você visita um site, seu servidor envia esses crachás para o navegador, que o guarda. Aí, na próxima vez que você voltar para o site, o navegador de forma automática já mostra esse crachá e o site te reconhece. Isso é bastante útil para te manter logado, lembrar o que você colocou no carrinho de compras ou para guardar suas preferências, como o idioma selecionado. Esses são chamados os First Party Cookies, ou cookies primários no bom português. Eles são criados pelo próprio site que você está visitando. Geralmente são usados para manter a estabilidade, mas também ajudam no navegamento e funcionalidade do site. A questão é que existe um outro tipo de cookie. Seria esse o mais polêmico: os cookies de terceiro, ou Third Party Cookies. Esses não são criados pelo site que você está visitando, mas sim por outros domínios. E geralmente são redes de publicidade ou ferramentas de análise que contêm algum conteúdo incorporado naquela página, como um banner para anúncios, por exemplo. E são esses cookies de terceiros que permitem que X anúncio fique te perseguindo pela internet, sem possibilidade de fuga e criando um desejo forte de fechar aquela compra ou pelo menos dar uma olhadinha. Eles também servem para que as empresas criem perfis detalhados sobre seus hábitos de navegação para direcionar melhor a publicidade. É aqui que a discussão começa a ficar mais complicada. Há uma estimativa de que o mercado global de publicidade digital movimentou centenas de bilhões de dólares em 2024. E grande parte disso ainda é dependente, de algum modo, desses cookies de terceiros. E nós já vivenciamos o fim e o retorno desses cookies pelo menos umas 4 vezes desde 2020. Cada medida é pensada levando em conta as crescentes preocupações em relação à privacidade, impulsionada por leis como a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa. Além de uma certa pressão de usuários e outros navegadores como Safari e Firefox, que já fizeram o bloqueio desse tipo de cookies. O próprio Google anunciou lá em 2020 que iria acabar com o suporte a eles no Chrome. A ideia era de implementar o Privacy Sandbox, um novo conjunto de tecnologias que, segundo o Google, permitiria uma publicidade ainda mais direcionada, mas sem a necessidade de ficar rastreando os usuários de forma individual entre os sites que acessam. Isso fez com que o mercado ficasse louco de vez. As empresas correram para tentar se adaptar de algum jeito, buscando quaisquer que fossem as alternativas. Mas o que acontecia era que a data final para que esse serviço vingasse de fato era sempre postergada. Foram várias e várias vezes. Mas a expectativa era que em 2025 os cookies de terceiro fossem finalmente decretados como uma tecnologia do passado no Chrome. Mas não foi assim que aconteceu. Há pouco tempo, em abril de 2025, o Google soltou a grande bomba. Eles voltaram atrás e desistiram da ideia. Pois é, a empresa optou por não bloquear mais os cookies de forma padrão no Chrome. Aí até começamos a nos questionar o porquê dessa decisão. Por que voltariam atrás justamente agora? O Google até tentou citar alguns motivos que levaram a isso. Os avanços tecnológicos, incluindo as IAs que podem
oferecer outras maneiras de proteger a nossa privacidade, a evolução das leis de proteção de dados no mundo e o feedback do mercado. Os diversos testes realizados com o Privacy Sandbox também alertaram sobre os desafios técnicos e, por fim, certas preocupações a respeito da eficácia para os anunciantes e a possível concentração de poder na mão do próprio Google. Abro aspas. Decidimos manter nossa abordagem atual para os cookies de terceiros no Chrome. Fecha aspas. Mas então, essa poderia ser a constatação de que nada realmente mudou? Não exatamente. Eles continuam funcionando normalmente no Chrome, mas o usuário ainda fica com controle nas configurações do navegador para bloqueá-lo. E no modo anônimo, eles já são bloqueados por padrão de forma automática. Além disso, o Google ainda continua trabalhando no Privacy Sandbox, só não vai mais ficar tentando forçar a barra, pelo menos não por enquanto. Mas afinal, quais são os impactos reais e o que eles mudam ou não para você? Beleza. O Google acabou dando uma recuada por agora. Mas e aí? Qual a diferença que essa ação vai trazer pra gente ali no dia a dia? Para simples usuários, a sensação é de status quo, já que aqueles anúncios que te perseguem vão continuar, a menos que você os bloqueie manualmente. Isso significa que o controle de privacidade continua sendo uma tarefa que está em suas mãos. Mas a boa notícia é que você já conta com esse controle de forma facilitada diretamente nas configurações do navegador. Para quem possui um site integrado, isso significa um alívio temporário, principalmente para quem depende da receita de anúncios programáticos. Mas atenção, não vai achando que tá podendo ficar totalmente despreocupado não, hein? Como aponta Thiago Cardoso da Criteo, a independência desse recurso dos cookies de terceiros é irreversível a longo prazo. O foco está em dados primários, os first party. Isso é algo que continua e será sempre essencial. Para o marketing, as estratégias de retarget e segmentações baseadas em cookies de terceiros no Chrome ganharam mais tempo. A mediação não sofreu o baque imediato que se esperava, porém, isso não foi de forma alguma um sinal verde para ignorarmos a mudança. E como também disse o especialista Ney Patel, abre aspas, a engrenagem que sustenta a publicidade digital é mais difícil de desmontar do que parecia, e as alternativas ainda estão longe de serem viáveis em larga escala. Fecha aspas. Esse recuo do Google serviu para comprovar isso, além de também reafirmar que a tendência de maior privacidade é um caminho sem volta. Mas e então, qual o caminho seguir? A lição é bastante clara. Precisamos buscar por uma adaptação contínua. O mercado já está se movendo. Quem trabalha com marketing sabe que de mês em mês as abordagens podem se metamorfosear por completo. O chamado Retail Media, por exemplo, onde os varejistas usam dados obtidos de clientes para vender publicidade em suas plataformas, está crescendo bem acima do comum. E a previsão é que o mercado global desse Retail Media atinja quase 180 bilhões de dólares ainda em 2025. Agora, muitos negócios estão de olho numa solução conhecida como Retail Media. Até 2027, as receitas geradas por essa ferramenta no Brasil podem superar R$1 bilhão. E além disso, as empresas também precisarão investir em dados primários, os First Party Data, para coletar dados diretos dos seus clientes, como cadastros, compras e interações. E isso aqui é ouro puro para trabalhar com maior direcionamento. Dados Zero Party são informações que os clientes costumam te dar de bom grado sem resistência, como preferências e respostas às pesquisas orgânicas. Publicidade contextual. Nesse modo, você pode anunciar onde seu público se encontra, baseado apenas no conteúdo e não no histórico dele. Estratégias como essa, que combinam contextual, dados primários e IDs alternativos, são apontadas como o futuro a ser trabalhado. Inteligência artificial. Aqui não tem segredo, é algo que furou completamente a bolha. A IA e o Machine Learning estão sendo cada vez mais usados para adaptar anúncios em tempo real, otimizar campanhas e personalizar a experiência à dependência exclusiva de cookies. Tecnologias alternativas.
Você pode começar a explorar server-side tagging, clean runs e até mesmo as APIs do Private Sandbox, mesmo sem haver a obrigatoriedade para isso. Então, resumindo tudo que sabemos sobre os cookies, as medidas das empresas e como podemos trabalhar com um possível fim, pelo menos até esse momento. O alarmante fim dos cookies de terceiro no Chrome, algo que parecia estar certo para 2025, foi colocado em pausa pelo Google. Isso deu um certo respiro para o mercado, mas ainda não conseguiu mudar a direção do vento. A privacidade está se tornando cada vez mais importante, e essa dependência de cookies de terceiros é uma estratégia de risco para quem trabalha no marketing. Então, a mensagem que fica para o seu negócio é: não se permita ficar acomodado e busque uma das alternativas que mencionei anteriormente, porque quando esse fim chegar, você pode acabar sendo afetado. Aproveite esse tempo extra que empresas como o próprio Google estão oferecendo para deixar sua coleta de dados primários ainda mais forte. Entender melhor os seus clientes, comece a testar novas abordagens como publicidade contextual e retail media, e também a diversificar suas estratégias de marketing. O futuro pode não ser totalmente livre dos cookies, ainda, né? Mas ele certamente terá um foco maior em privacidade, dados consentidos e em relações de maior confiança com o consumidor. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo e agora gostaria de contar com a participação de vocês. Me conta aqui embaixo nos comentários o que achou dessa reviravolta. Como você enxerga que isso pode impactar seu negócio ou navegação? Fala aqui pra gente e bora trocar essa ideia. E claro, se você gostou do vídeo e quer mais conteúdo sobre marketing digital e tecnologia, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Um abraço!